Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao sistema circulatório com a nossa aula parte 2. Nós já falamos um pouquinho na aula anterior sobre o coração e também sobre os vasos sanguíneos. E hoje vamos falar especificamente sobre o nosso sangue. Sangue esse que circula por todo o nosso corpo e circula para transportar várias substâncias, nutrientes, sais minerais, os gases respiratórios, hormônios, enfim, e também recolher aquilo que o corpo não precisa para que possa ser eliminado. Então, na aula anterior, nós falamos especificamente apenas sobre o coração e também os vasos sanguíneos. E hoje vamos falar especificamente sobre o nosso sangue. Uma pessoa adulta tem em média de 5 a 6 litros de sangue. Esse é o volume de sangue de uma pessoa adulta. O nosso sangue, ele pode ter aí uma variação na sua cor, dependendo do gás que estiver transportando. Então, por exemplo, o sangue venoso tem cor vermelho escura e o sangue arterial ele tem cor vermelho clara, né? Então, de acordo com o gás que o sangue está transportando. Nós aprendemos isso lá no sistema respiratório. E o sangue, ele é formado por uma parte líquida e uma parte sólida. Essa parte líquida a gente chama de plasma. O plasma sanguíneo ele tem cor amarelada. Já a parte sólida são as nossas células sanguíneas, que as pessoas conhecem também como elementos figurados do sangue. O plasma sanguíneo ele tem cor amarela, você pode ver aí essas bolsas de doação de sangue apenas do plasma. Tá? O plasma ele é formado de água, sais minerais, tá? E a parte sólida são as células, que nós conhecemos como glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Tá? Aí nós conseguimos ver um sangue de um lado onde estão todas as células, né? E um outro lado que temos apenas o plasma. E quando o sangue é colocado, por exemplo, num tubo de ensaio, se ele não estiver em movimento, ele vai separar. As células vão descer e o plasma vai ficar na parte de cima. E aí, por isso, a divisão aí na coloração. Por isso que quando uma pessoa geralmente vai fazer doação de sangue, fica lá uma bolsinha, ela fica em movimento, que é para as células não haver essa separação aí do sangue, o que perderia, né, a funcionalidade das células e aí não serviria para realizar a transfusão no caso, né? Bom, falando um pouquinho mais sobre o sangue, então, as células, elas têm funções específicas. Então, nós temos, então, 3 tipos de células aí, que são consideradas células sanguíneas. São elas os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, são as células que compõem o nosso sangue. Os glóbulos vermelhos são as células que têm a função de transportar os gases respiratórios, então de ajudar no transporte do oxigênio, né, e também do gás carbônico. Para isso nós temos um pigmento no sangue chamado de hemoglobina que ajuda nesse transporte. Tá? É muito importante o ferro no nosso sangue, que ele vai fortalecer o sangue. Por isso uma pessoa que não tem ferro no sangue entra num quadro de anemia, ou seja, não consegue fazer o transporte correto de oxigênio e entra num quadro de fraqueza. Já os glóbulos brancos é ele que vai fazer a nossa defesa. Os glóbulos brancos é o nosso quartel-general, vamos dizer assim, de defesa, tá? É onde vai produzir os anticorpos contra as bactérias, os vírus, enfim. É onde o nosso organismo vai se defender, tá? E temos as plaquetas. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, né? Elas ajudam na cicatrização de um ferimento, evitando que a gente tenha hemorragias. Então, uma pessoa que está com plaquetas baixas, por exemplo, não poderia fazer uma cirurgia, porque poderia sofrer um processo hemorrágico. As plaquetas têm essa importante função. Uma coisa importante aqui nós sabemos é que existem 4 tipos sanguíneos, foi descoberto aí pelo Carl Landsteiner,
que descobriu que os sangues são classificados, né, de acordo com as proteínas que nele existem, chamadas de aglutinogênio. Então, existe o sangue A, o sangue B, AB e o sangue O. Tá? Eu não vou fazer uma aula específica sobre a questão genética nesse assunto, que eu tenho até uma aula sobre isso, chamado de Sistema ABO Alelos Múltiplos no canal, Ciências das Artérias, vocês podem pesquisar caso tenham interesse, mas não é a aula específica desse assunto hoje, apenas para sabermos que existem 4 tipos sanguíneos e além de ser os 4 tipos A, B, AB e O, também eles podem ser positivo ou negativo. E para isso existe uma tabela aí de doação de sangue ou de receptação de sangue, né, de acordo com o tipo sanguíneo. Bom, qualquer doença que afete o nosso coração, os vasos sanguíneos ou o nosso sangue é chamada de doenças cardiovasculares ou simplesmente doenças do sistema circulatório. Tá? Então, desde vasos entupidos, varizes, a problemas do coração como infarto ou AVC, são consideradas doenças do sistema circulatório. AVC, por exemplo, existem 2 tipos, um chamado de isquêmico, onde um coágulo de sangue bloqueia, né, o fluxo do sangue ali, e o hemorrágico é aquele que acontece a ruptura de um vaso e aí acontece o sangramento, né? Então, o AVC hemorrágico. Existem algumas formas de identificar quando uma pessoa está tendo um derrame, o famoso AVC, que é uma dor de cabeça muito intensa, do nada, perda de visão nos 2 olhos ou em um deles, dificuldade para falar, diminuição da força dos braços, então muitas vezes a pessoa não consegue erguer os braços, você pede para a pessoa colocar a mão em cima da sua apoiar, você tira a mão dela cai ali, ela não aguenta ficar com o braço, sensação de formigamento, né? Um lado da face repuxado, vai sorrir, fica com um lado do lábio alterado, então são formas de identificar que uma pessoa está tendo, por exemplo, um AVC. E hoje uma coisa muito importante é que cada vez mais os mecanismos aí de exames em relação ao coração, ao sangue, aos vasos sanguíneos estão cada vez mais sofisticados, permitindo que hoje o sistema circulatório possa ser cada vez mais investigado através do sistema Holter, através do eletrocardiograma, do ecocardiograma, que são formas com que a medicina evoluiu muito na questão relacionadas ao sistema circulatório. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Espero ter contribuído um pouquinho mais aí com essa aula hoje, tá bom? Até mais, um abraço.